Muita gente fala o nome de Exu Tiriri, mas poucas pessoas realmente entendem o que essa entidade representa na Umbanda, porque existe um erro muito comum. As pessoas enxergam movimento, mas não enxergam consequência. Enxergam liberdade, mas não enxergam responsabilidade. E talvez seja exatamente por isso que Exu Tiriri seja uma das entidades mais mal compreendidas da linha de Exu. Hoje você vai entender quem é Exu Tiriri na Umbanda, por que ele é tão respeitado nos terreiros e qual é o verdadeiro ensinamento espiritual por trás da sua atuação. Exu Tiriri atua exatamente onde a pessoa perde o controle sobre si mesma, quando age antes de pensar, quando fala antes de refletir, quando decide no impulso e se arrepende depois, quando transforma emoções momentâneas em problemas duradouros. Ele trabalha onde a pressa substituiu a consciência e onde a vontade imediata começou a custar caro. Porque existe algo que Exu Tiriri ensina com firmeza. Toda escolha é livre, mas nenhuma consequência é opcional. Na Umbanda, Exu Tiriri é uma entidade ligada ao movimento dos caminhos. Mas movimento não significa pressa. Movimento significa direção, porque caminhar rápido na direção errada continua sendo um erro. E talvez esse seja um dos maiores ensinamentos dessa entidade. Dentro da hierarquia espiritual, Exu Tiriri atua sob a lei maior, subordinado aos orixás e aos fundamentos do terreiro onde trabalha. Nada em sua atuação acontece fora da lei. Nada acontece fora do equilíbrio espiritual. Isso precisa ficar claro. Exu Tiriri não é um Exu do excesso. Ele é um Exu da consciência sobre as consequências. O campo de atuação de Exu Tiriri está ligado aos momentos em que a falta de controle começa a gerar consequências. Ele atua quando a pessoa rompe relações importantes por impulso, quando abandona projetos que deveria concluir, quando troca aquilo que tem valor por satisfações momentâneas, quando toma decisões emocionais e depois tenta consertar os resultados. Atua em conflitos familiares, problemas profissionais, questões financeiras, relacionamentos desgastados e principalmente nos momentos em que a pessoa está prestes a repetir um erro que já conhece. Porque Exu Tiriri trabalha exatamente onde a experiência tentou ensinar, mas a teimosia decidiu ignorar. Ele mostra que muitos problemas não nasceram por falta de proteção espiritual. Nasceram da repetição de comportamentos que já haviam mostrado suas consequências. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Nem tudo que acontece contra nós veio de fora. Algumas dificuldades foram construídas pelas próprias escolhas que insistimos em repetir. Muita gente pede abertura de caminhos, mas continua tomando decisões que fecham esses caminhos todos os dias. Pede prosperidade, mas mantém hábitos que afastam oportunidades. Pede equilíbrio, mas alimenta atitudes que criam desordem. E nenhuma entidade espiritual pode sustentar por muito tempo aquilo que a própria pessoa destrói com as próprias escolhas. A energia de Exu Tiriri transmite movimento, presença e lucidez. Seu arquétipo espiritual é o daquele que conhece profundamente o peso das escolhas. Não porque ouviu falar sobre elas, mas porque viveu, caminhou, errou, aprendeu e compreendeu que liberdade sem consciência se transforma em prisão. Ele representa a maturidade que surge depois da experiência, quando a impulsividade perde força e a responsabilidade assume o comando. Sua presença transmite movimento, mas não movimento descontrolado, movimento com direção, porque avançar sem consciência é apenas outra forma de se perder. No terreiro, sua presença costuma ser firme, dinâmica, atenta. Sua linguagem é direta, porque sua função não é impressionar, é despertar consciência. As cores tradicionalmente associadas a Exu Tiriri
Costumam envolver vermelho, preto e outras combinações ligadas à força e ao movimento. Mas esses elementos variam de casa para casa e não representam regras absolutas. Um dos maiores mitos sobre Exu Tiriri é acreditar que ele trabalha apenas com agitação ou transformação rápida. Na verdade, sua atuação está ligada ao amadurecimento. Ele ensina que agir é importante, mas agir sem consciência cobra preço. Que liberdade não é fazer qualquer coisa, é assumir responsabilidade por aquilo que se escolhe. E que crescimento espiritual não acontece apenas quando os caminhos se abrem, acontece quando aprendemos a caminhar por eles. Entender Exu Tiriri na Umbanda é entender que movimento sem direção gera desgaste, mas movimento com consciência gera evolução. E a pergunta que fica é simples: você está vivendo as consequências das suas escolhas? Ou ainda está tentando chamar de destino aquilo que nasceu das suas decisões? Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e acompanhe os próximos vídeos. Umbanda sem mistério, onde espiritualidade não é promessa, é consciência.